Está conosco aqui nosso colega da Band, repórter do Jornal da Band, jornalista do Terra Viva, para contar para a gente um pouco mais a respeito de uma série de reportagens que ele produziu sobre a contaminação de cavalos. Nós noticiamos aqui na nossa programação os boletins encaminhados pelo Márcio, mas hoje com mais tempo ele pode explicar para nós essa situação e contar as apurações que teve, se o problema já está resolvido e o que ocasionou toda essa movimentação no mercado aí da pecuária brasileira. Márcio Campos, seja bem-vindo, hein? Bom dia para você. Ei, Pedro Campos, bom dia, querido. Bom dia para você, para o Cláudio Humberto, a todos que estão aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, o problema não está resolvido, né, Pedro? Aliás, esse problema, pelo jeito, nunca vai ser resolvido porque muitos cavalos morreram, né? E, lamentavelmente, nenhuma satisfação é dada pela empresa que é acusada de provocar essa chacina, como alguns proprietários e criadores de cavalos estão chamando essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, né? Que oficialmente, pelo Ministério da Agricultura, tem cerca de 250 cavalos mortos no Brasil, mas numa contagem paralela, né, informal, feito por criadores, proprietários, né, veterinários e advogados que estão atuando no caso, esse número já passa de mais de 700 mortes pelo Brasil, né, Pedro? Mas, enfim, a gente vem acompanhando. Essa semana que entra teremos mais um episódio dessa série de reportagens que nós estamos fazendo, né, retratando e trazendo à tona aí essa discussão muito importante, né? Para quem ainda não acompanhou, para quem ainda não sabe do que a gente está falando, né? O Brasil hoje vive um momento dramático, com muitos cavalos morrendo ainda por causa de uma intoxicação alimentar provocada por uma ração contaminada, né? Essa ração foi fabricada pela empresa Nutrata, que fica no interior de Goiás, e, de acordo com o Ministério da Agricultura, foi uma planta tóxica que foi usada ou foi parar de maneira equivocada dentro da formulação dessa ração que acabou matando esses cavalos. Pedro. Márcio, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Tudo bem? Eu queria saber o seguinte, quem é que vai pagar porque isso gerou um prejuízo imenso, né? Eu tive esses dias lá no meu estado, Alagoas, só lá foram mais de 60 animais que morreram. 60. São muitos animais, né, que perderam a vida em razão desse envenenamento da marca Nutrata, né, que é uma marca famosa, etc. e tal. Eles já se responsabilizaram por isso ou é do tipo, olha, vai para a justiça reclamar os seus direitos? Ou eles não assumiram a responsabilidade de indenizar os proprietários desses animais? Porque muitos deles, inclusive, eram animais caros, muito caros, né? E que acabaram por morrer. Como é que fica isso? Pois é, Cláudio, bom dia para você também de novo. Olha, existem duas situações aí muito delicadas, né? Uma é o valor sentimental que você tem, né? Quem tem cavalo sabe o que eu estou dizendo, quem tem um gatinho sabe o que eu estou dizendo, quem tem um cãozinho sabe o que eu estou dizendo, independentemente do tamanho ou do animal ou do bicho que seja, né, que você tem amor, você tem um valor sentimental, né? Então você tem esse valor sentimental aí para todos que perderam os seus cavalos, né, os seus animais. E aí você tem um valor também financeiro, econômico, porque muitos desses cavalos eram cavalos de competição, né, além de fazerem parte do valor sentimental da família, também tem um valor de investimento ali, né, de genética e de qualidade, enfim, tudo aquilo que a gente sabe de animal que participa de uma competição, né, das competições de postura, das competições de qualidade, de performance, né, enfim. Bom, a empresa Nutrata, pelo menos até agora, ela emitiu apenas uma única nota informativa à sociedade, à imprensa e aos produtores de que trata-se de um acidente, né? Que por enquanto ela não se comprometeu a ressarcir esses proprietários, nem das rações, para você ter ideia. Quando surgiram os primeiros casos, e assim o relato que eu estou dizendo é o que os produtores me relataram nas reportagens que eu fiz,
Quando surgiram os primeiros casos, os distribuidores, os vendedores, né, da empresa foram comunicados. E eles se comprometeram a ir até ao local trocar a ração. Só que a ração que estava sendo trocada por lotes que faziam parte, né, da mesma produção. Não do mesmo lote, mas da mesma produção. Por isso, o Ministério da Agricultura decidiu interditar todos os lotes desde novembro. Olha só que curioso isso. Todos os lotes fabricados por essa empresa, desde novembro, deveriam ser retirados do mercado. Mas, em fevereiro, o Ministério da Agricultura disse que fez uma fiscalização na fábrica e que não encontrou nenhuma irregularidade. Só que, 3 meses depois de fevereiro, surgiram os casos. Então, assim, existe uma lacuna que ainda não conseguiram explicar para a sociedade como que uma fiscalização é feita em fevereiro e em maio, finalzinho de abril, maio, começam a surgir as primeiras mortes que até então não estavam vinculadas à ração. Só depois, com o número de mortes crescentes, é que foi se averiguando o seguinte: que ração que usa? Então tinha aí uma uniformidade de comportamento. Todos os cavalos que estavam morrendo usavam da mesma ração. E até agora a empresa não dá satisfação individualizada para os proprietários, para os criadores que perderam seus animais. O Ministério da Agricultura entrou na história, Márcio? Sim, Pedro, o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, ele vem acompanhando de perto e ele pede, inclusive, para que os criadores, os proprietários de cavalos que morreram, façam as suas denúncias, façam os seus registros dessas mortes na ouvidoria do site do Ministério da Agricultura, porque está tendo uma divergência muito grande. O MAPA diz que morreram cerca de 250 cavalos, mas os criadores, né, e advogados e veterinários, numa contagem paralela pelo Brasil, dizem que já são mais de 750 mortes. Então é muito importante, né, que esses números comecem a bater. E o curioso, Pedro, é que assim, muita gente nas redes sociais começam a comentar duas coisas. Primeiro, o valor da ração. Como é que você tem um cavalo caro de mais de 10 milhões de reais e dá uma ração contaminada? Essa ração, no setor, no meio, era considerada a ração mais avançada tecnologicamente falando, né? Ela tinha muita técnica, ela tinha muita tecnologia embarcada nessa ração. Por quê? Essa ração trouxe para os criadores e para os proprietários uma atividade muito importante para os cavalos. Os cavalos melhoravam com essa ração e eles deixavam de dar mais, por exemplo, feno, entendeu? Para ser mais simples na informação aqui, para todo mundo entender. Com essa ração, você acabava de deixar de dar mais feno para o cavalo, por exemplo, entendeu? E ele se comportava muito bem, era uma ração que performava muito bem o animal. Então muita gente diz, pô, mas como é que dá uma ração barata para um cavalo caro? Não era barata. Essa ração, inclusive, era uma das mais caras do mercado. Um saco custava cerca de 110 reais, um saco de 40 quilos, 50 quilos, 110 reais, enquanto as concorrentes, 80, 90, 100 reais. Então, ela é até mais cara que o outro. O outro ponto, além da questão da ração, é como é que está morrendo o cavalo até agora? Porque essa intoxicação ela é lenta. Ela vai atingindo o fígado do cavalo, o sistema renal também, e por último, na situação mais grave, atinge o sistema neurológico do cavalo. Assim, eu vi coisas difíceis de se ver, que a gente não tem condição de mostrar de jeito nenhum em vídeo, porque é muito triste a maneira como esses cavalos vêm morrendo. E vem morrendo ainda, mesmo depois de 2 meses, os proprietários pararem, suspenderem, né, essa ração dos cavalos, porque essa intoxicação é lenta e ela pode surgir depois que o cavalo foi infectado, 2 meses, 3 meses, até 4 meses depois. Márcio, sabe que é só para deixar bem, eu queria esclarecer, que você nos ajudasse a esclarecer isso. O nome da ração que provocou toda essa confusão, a marca, né, é Nutrata, com 2 T's. Nutrata, e é de uma empresa chamada Nutrata Nutrição Animal. Mas tem um outro produto de nome Nutrata, que são barrinhas de cereais. Eu quero dizer de uma experiência pessoal, né? Quando eu olho assim, com o noticiário, eu percebi que a barrinha de cereais que a minha mulher usa, que ela que gosta de atividade física e tal, que a barrinha de cereais que ela consome é Nutrata. Eu digo, epa, vamos jogar tudo isso fora, etc.
Mas não, só que a Nutrata da Bahia de cereais é outra empresa e é com um T só. Vê a confusão, né? Isso aí, inclusive, deve ter provocado prejuízos na fabricante das barrinhas de cereais, que é Nutrata com um T só, enquanto o nome Nutrata da ração que provocou as mortes dos animais é Nutrata com dois T's. É isso mesmo, né? Isso, Cláudia. A Nutrata ela é uma fabricante de ração animal, tanto para cavalos quanto para bois, suínos, né, ovinos. Tanto é que o Ministério da Agricultura, Pedro, ele suspendeu, né, temporariamente, preventivamente, a fabricação das rações da Nutrata. Porém, a Nutrata foi até a Justiça e conseguiu uma liminar para que continuasse produzindo ração para outros animais que não fossem para cavalos, né? Então, a produção de ração para cavalo está suspensa, mas a empresa Nutrata de ração animal, que fica em Goiás, no interior de Goiás, pode, através da autorização judicial, produzir ração para outros animais que ela vinha produzindo também. Contágio para seres humanos que tiveram contato com o cavalo, risco nenhum, né, Márcio? Nenhuma informação a respeito disso. Zero, Pedro, não é contagioso, não é nem contagioso entre os próprios animais, né? Não é algo que se passa de animal para animal, é realmente pontual. É o animal que consumiu aquela ração e que foi intoxicado.